Vocês viram como o Bolsonaro é um lixo? Ele questionando agora os dados do IBGE, como se o IBGE favorecesse algum governo, favorecesse o Lula. Questiona as urnas, questiona o IBGE, questiona o STF. É um animal, é um burro, é um incompetente. Não presta para ser presidente, não presta para ser deputado, não presta para nada. Questiona tudo. Como se o IBGE não sabe o que está falando. Quem sabe é ele, o cientista, esse limitado, esse boçal que só falou besteira o tempo todo durante a pandemia e durante todo o governo dele. Ele agora questiona os dados do IBGE e ainda chama o pessoal do Bolsonaro uma família de vagabundo. Vagabundo é você, que só andava de jet ski, motociata, fazendo campanha, você não governou, trabalhou 3 horas por dia, é mentiroso, você não tem nenhum dado guardado aqui na cabeça, você inventa. Você fala do quilo de ovo. Ele falou de quilos de ovos, que na época dele era muito mais barato o quilo do ovo. Imbecil. E o litro do arroz, quanto tá, Bolsonaro? É assim, é um pateta. É um pateta. E o metro quadrado da gasolina, quanto tá, Bolsonaro? É um esterco. Não serve para esterco, se jogar na planta queima. O IBGE é um instituto que se utiliza de dados científicos, que você nunca vai saber o que é, Bolsonaro. Você não estudou, você não estuda. Você não tem respeito também por quem estuda. Porque a gente não precisa estudar, a gente precisa ter respeito pela ciência. Mas você não tem. Você não tem respeito por nada. Ele disse que o pessoal do Bolsa Família, se for considerado pelo IBGE, o desemprego é de 40%. Acontece que 75% do pessoal que recebe Bolsa Família trabalha, formal ou informalmente. E quando a pessoa arruma um trabalho, ela não perde automaticamente o direito ao Bolsa Família. Ela tem 2 anos. Ela pode muito bem trabalhar e ganhar o Bolsa Família. Você não sabe nem o que significa o Bolsa Família e você foi presidente. E é mentiroso. Mente, continua mentindo. Está atacando agora outra instituição. Ele detona a democracia. Ele está, de novo, questionando agora uma instituição de dados, de estatística oficial, que nos dá o parâmetro, o termômetro do que está acontecendo pelo país, de como está o país, em quantas anda. O fato é que, Bolsonaro, que você está com muita dor de cotovelo, porque você foi um presidentinho. Olha o PIB que o Lula está conquistando. O teu foi pífio. Nós andamos para trás com você. Não dá para comparar você é muito fraco. E é engraçado que os bolsonaristas acreditam ainda, eles se enganam. Outro dia uma amiga falou assim para mim: Fernando, eu acho que todo bolsonarista é um corno potencial, seja homem ou seja mulher. Eu falei, por quê? Eles querem acreditar naquilo que o coração manda. Eles gostam do cara, eles acreditam nele. Eles não gostam do Lula, não acreditam no Lula. Então eles se deixam guiar por aquilo que eles querem acreditar. Então é aquele pessoal que vai chegar em casa, sabe, vai ver como diz o Sérgio Moro, o cônjuge, ou a conja, vai ver o cônjuge com outro, com outra, vai olhar, não é bem isso. Eles estão fazendo um test drive da cama. Não é bem o que está parecendo. Quer dizer, eles vão se iludir. São pessoas que se iludem, que são tendenciosas a se iludirem, a se enganarem. O Bolsonaro conquistou esse tipo de gente. Eles não sabem que o Brasil está indo bem. Eles acham que está um caos, eles acreditam no impeachment, que nem o Kim Kataguiri lá, esse babaquinha do MBL. O Kim Kataguiri
Tá falando que tá sentindo o faro, o cheiro do impeachment. Você deve sentir cheiro de cocô, porque a boca é perto do nariz, você só fala bosta. É outro. O Nicolas quer parar o Brasil. Você quer parar o Brasil por quê? Porque o PIB cresceu acima do previsto? Porque você quer parar o Brasil para se manifestar o quê? Porque você quer mais desemprego? A diminuição do desemprego te afetou? Você não está gostando disso? É isso, Nicolas? A distribuição de renda também te incomoda, Nicolas? Ô, garoto, é um bobinho mesmo. Fazendo videozinho na cama. Ai, estou sonhando. Vai. Ah, cresce. Amadurece. Quantos anos você tem? 7? É assim. Os bolsonaristas são assim. É um nojo. É um nojo. O Bolsonaro é a Alice no País das Maravilhas. Ele vive no mundo da carochinha, das histórias dos contos de fadas. Ele não tem contato com a realidade. Por isso que os filhos também são todos abilolados. Eles não têm contato com a realidade. Os bolsonaristas, eles não olham um dado oficial. Eles acreditam no que o Bolsonaro fala. Como se o Bolsonaro soubesse, por acaso, mais do que os cientistas, os estatísticos. Ele falou que ia ganhar a eleição, ele perdeu. Ele errou tudo. Depois ele falou que as urnas eram fraudadas. Apareceu agora as conversas entre os militares, que eles estavam putos, porque eles não conseguiram verificar uma fraude nas urnas. Eles achavam que iam achar. Esses militares nossos são incompetentes. Eles acreditam nas mentiras também. Eles não têm um mínimo de raciocínio. Eu fico decepcionado cada vez que eu converso com alguém. Eu fico triste. Porque às vezes a pessoa até se comunica bem, fala bem, parece uma pessoa inteligente. Às vezes até inteligente para algumas coisas. Mas fala umas burrices, umas baboseiras. Acreditando no Bolsonaro. Eles acreditam que o Milei está fazendo um grande governo na Argentina. E isso é triste, gente. Para eles, o fato de ter 50% com fome na Argentina não quer dizer nada. Está indo muito bem a economia. Como se um país com metade das pessoas passando fome pudesse, por acaso, estar bem. Um país com 50% de pessoas com fome é um país doente. Bolsonaro é uma doença. Enquanto ele não for preso e continuar aí solto, essas porcarias que ele solta. E agora ele deixou um monte de seguidores que fazem o papelzinho dele de propagar. Revista Oeste, Jovem Pan, aquela Auriverde de Bauru, uma porcaria. É uma imprensa podre. Isso tinha que acabar, gente. Há de se verificar o que é verdade, o que é mentira. Nós temos que achar uma maneira de extinguir a mentira dos meios de comunicação. Folha de São Paulo falou uma asneira aí. Primeiro, falou do rombo que as estatais deixaram. Depois disseram que o governo Lula só se salvou por causa do dinheiro das estatais. Espera aí, ou deu rombo ou deu lucro? Não dá para entender. Então são mentirosos, são imbecis, malucos. Nós temos que mudar isso. E quem fala a verdade é taxado como disseminador de fake news. Olha, pessoal, é complicado. É complicado. É complicado. Enquanto uma ameba dessa estiver à frente desse pessoal, nós vamos ter que ouvir essas asneiras. Sempre houve asneiras, a gente sempre ouviu besteiras
por exemplo, dentro do ônibus, essas coisas, assim, o pessoal que fala. Mas era um pessoal que você via que tinha menos condição, menos estudo, não tinha muito acesso às coisas. Dava para ver. Hoje não. Hoje você vê pessoas que elas têm acesso, mas elas escolhem o que elas querem acreditar. E elas se restringem a uma bolha. Elas ficam naquele mundo. É uma maluquice. E eles estão ainda esperando 72 horas. Eles estão agora falando que com o Trump entrando, o Alexandre de Moraes vai ter problemas. É complicado, gente. É complicado. É uma sociedade doente. Quando todas as pessoas se identificam com um debilóide como o Bolsonaro, é porque elas não estão bem. Sempre que você tem a cabeça de um país, um fascista, maluquete, que nem o Bolsonaro, é um atestado de que a nossa sociedade está muito doente. E isso começou com a demonização do PT e do Lula. Quando começou toda aquela demonização, quando começou aquela coisa de bater. E um dos principais meios de comunicação que criou isso foi a Rede Globo. Ela esteve à cabeça da coisa. Eles criaram esse ódio e eles adoeceram as pessoas, eles conseguiram. E agora eles perceberam que as pessoas acreditam em qualquer bobagem. Precisamos formar um exército de conscientizadores. Pessoal, comecem a entrar na internet e mostrar e compartilhar vídeos. Façam o seu trabalho de formiguinha. Querem ter um maior alcance? Estudem para isso. Vão para as redes. Agora as redes é o canal de comunicação. Antigamente você tinha trabalhos de base nas favelas, etc. A esquerda tinha. Hoje a esquerda tem pecado porque não domina a internet. Nós precisamos dominar. Isso tem que acabar. É muito frustrante a nossa luta diária. Nós aqui falando. E aí alguém chega pra gente e fala: mas o Bolsonaro falou que o IBGE manipula os dados. Aquilo ali é... O IBGE é uma rede comunista. É complicado, gente. Então, vamos à luta. Pessoal, divulguem o vídeo. Se não gostaram desse aqui, mas divulguem a esquerda em si, tá bom? Fiquem com Deus. A nossa indústria teve 2 vezes nota 10 esta semana. Primeiro, linha branca e linha marrom. Vendas de geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, televisão, cresceu 29%. População com mais salário, mais renda e vivendo melhor, melhorando a sua qualidade de vida. A segunda boa notícia, indústria automotiva. Entre os 10 países de maior economia do mundo, aquele que mais cresceu a indústria automotiva, venda de veículos, foi o Brasil. Este ano, 15% aumentou a venda de veículos. E vamos continuar trabalhando. Bom dia, pessoal. Olha, eu li uma notícia agora muito curiosa. Ontem a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que as estatais brasileiras, as empresas estatais, são na prática um desastre, que elas deram um prejuízo de 5,1 bilhões nos últimos 12 meses. E hoje, em editorial, a mesma Folha diz que o governo só está fechando as contas desse ano porque está recebendo o lucro das estatais. O governo recebeu 50,5 bilhões de lucro das estatais. A Folha ontem diz que as estatais deram prejuízo de 5 bi. Hoje a mesma Folha diz que as estatais deram um lucro de 50 bi para o governo. Pessoal, é prejuízo ou é lucro? A Folha, dona Folha, precisa decidir. A verdade, pessoal, é que o Brasil está no rumo certo, é o 6,1% de desemprego, o menor da história. A inflação que eles diziam que ia explodir
está fechando como a menor dos últimos 4 anos e as vendas no Natal cresceram mais de 12%. Tá tudo resolvido? Claro que não. Tem muito trabalho para ser feito, mas o Brasil tá no rumo certo, pessoal. É trabalho, trabalho, trabalho. Esse é o último sábado do ano, muita luz para todo mundo. Notícia urgente direto da Espanha, onde muito provavelmente teremos a extradição de um bolsonarista foragido há muito tempo. Alexandre de Moraes não tirou férias e fez um pedido ao governo espanhol. Olha o pedido de Alexandre de Moraes. Dá uma olhada aí. Percebeu? Oswaldo Eustáquio, o jornalista bolsonarista que está sendo caçado pela justiça brasileira por difamar, por propagar fake news, inclusive usando os filhos. Então tem muitos processos contra ele. Mas Alexandre de Moraes mandou buscá-lo e a justiça espanhola já avisou. Muito em breve, Oswaldo Eustáquio estará aqui no Brasil preso. Deputado federal Alcides Ribeiro, do Partido Liberal, do PL, partido do Bolsonaro, bolsonarista raiz, representa muito bem a hipocrisia da extrema-direita. No mesmo dia em que ele votou favorável à castração química para pedófilos, a Polícia Civil cumpriu mandados na cidade dele, onde prendeu inclusive o seu segurança, que estava intimidando, ameaçando e tentando apagar provas contra um caso que ele teve com um jovem de 13 anos. Então, fica a dica para quem segue esse tipo de político oportunista, falastrão, PL, Bolsonaro, fascismo, extrema-direita, porque ele sempre tem pés de barro. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. O que eu mais vi em comentário meu hoje é: o dólar tá 6,20, como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Essa é a pergunta. A culpa é do Lula. Massa. Mas o que fez o dólar chegar a 6,20? Você sabe? Gênio assintomático. O mercado pressiona que o governo gaste menos. Sabe como que o governo gasta menos? Cortando programas sociais que beneficiam você, pobre da direita. O mercado reagiu muito mal à isenção de pagamento de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Muito provavelmente você está nessa faixa. O mercado não gosta de gasto com pobre. Você é o pobre. É com você que o governo está gastando. Chamar vocês de burro é um insulto aos bichinhos.